Quais itens comprar sendo iniciante? Há pouco tempo atrás, se você caiu de paraquedas aqui, eu fiz um vídeo indicando o que eu compraria se eu tivesse R$ 8.000, que é uma faixa de preço interessante, dentro do audiovisual. Mas hoje a gente vai conversar de alguns itens que eu não citei naquele vídeo. E se você for assistir o vídeo, você vai ver que alguns itens aqui você consegue comprar dentro daquela verba também. E eu decidi separar esse conteúdo porque alguns itens aqui são importantes, mas não são necessários, como era o intuito daquele conteúdo lá. Então eu vou começar falando por um item que é muito importante, só que não é necessário, mas é muito importante, que seria uma mochila. Por que eu tô falando, Rodrigo, como é que você vai transportar e tal? Tem gente que compra um equipamento que não tem a necessidade de sair com a câmera toda hora. Tem gente que compra equipamento pensando num estúdio, numa gravação parada, que você não precise se deslocar. Existe esse tipo de conteúdo, então por isso eu fiz dessa forma. Só que uma mochila é muito importante para você que precisa se deslocar, para você que quer ir até o seu cliente, então você vai precisar transportar de uma forma segura. Lembrando que a gente está falando de equipamento fotográfico, que aqui no Brasil, infelizmente, são itens caros. Você precisa ter uma mochila de câmera ideal para isso. Hoje eu utilizo duas mochilas de câmera da mesma marca, que é a K&F Concept, e eu gosto muito dessas duas mochilas. Só que ao longo da minha jornada e desses vários anos que eu tô no audiovisual, eu já utilizei inúmeras mochilas. E por que eu vou falar sobre essas duas? Uma já tem review no canal e a outra semana que vem vai sair o review aqui. Se você estiver assistindo depois desse vídeo, já ter sido postado há muito tempo, só você ir no canal que você vai ver o review das duas mochilas, caso você esteja no futuro. Agora, eu vou falar dessas duas porque são as duas que estão comigo há mais tempo, que eu estou utilizando há mais tempo, que o custo-benefício que cada uma das duas tem é muito bom. Porque, como eu falei, eu já tive mochilas mais simples que rasgaram, o equipamento ficava sambando, então para mim não foi tão ideal assim. Hoje eu tenho a K&F Alpha Air e a K&F Beta. São duas mochilas diferentes, mas que são muito bem construídas, têm um preço não tão barato assim, mas como eu falei, é um investimento. Eu já tenho elas há muito tempo, a Beta eu já tenho há mais tempo ainda e sem nenhum tipo de problema, utilizando vários equipamentos, botando ela no máximo de litro que ela permite, e eu tenho elas até hoje e pretendo continuar com elas ainda. E quando a mochila é muito funcional, você consegue ainda otimizar a sua produção, porque tem mochilas ali que não tem espaço para tudo, você vai ter que fazer uma gambiarra, botar um equipamento não tão protegido assim, então é aquele barato que pode sair caro, então investe numa mochila boa. O segundo item é o item essencial, que seria cartão de memória. Se você tem uma Sony ZV-10, por exemplo, eu também tenho um conteúdo aqui no canal sobre cartão de memória. Só que eu vou falar num geral aqui, até você mesmo que às vezes não quer sair daqui para ver um vídeo, eu sei que tem gente que é preguiçosa, cara. Se você for esse tipo de pessoa, eu vou te falar. Hoje eu indico muito trabalhar com os cartões da SanDisk, que são o Extreme Pro de 170 de velocidade. Rodrigo, comprei um de 200, o que mais acontece? Comprei o que você indicou, aí eu falo, qual que eu indiquei? Aí a pessoa vai lá e me manda o de 200. Eu falei, não indiquei o de 200, eu indiquei de 170. Por quê? Porque o de 200 tem muita falsificação, tá? Eu não vi um de 200 ali original ainda aqui no Brasil, é muito raro, sabe? Eu nunca vi. Então, compra o de 170. Esse mesmo que eu utilizo hoje na minha Sony ZV-10, às vezes eu utilizo também na minha Sony ZV-1, onde eu não consigo extrair 100% do que essa câmera pode entregar, porque ele não é V90, mas eu consigo ter uma qualidade muito boa utilizando esse cartão já. E aí eu sempre gosto de indicar para você comprar cartões de 64 GB até, no máximo, hoje com os arquivos, até no máximo 128. Eu não indico que você compre um cartão de 256, um cartão de 512, um cartão de 1 TB, porque se você tiver qualquer tipo de problema no seu cartão, por mais que o cartão seja original, é uma peça, é uma ferramenta que pode dar problema, a gente não pode 100% confiar nele. Então, imagina só que você vai lá, fez uma gravação com o seu cartão de 512, aí você vai lá e faz a sua gravação para o seu cliente. Só que aí você vai lá, no final do dia, e o seu cartão, sem querer, corrompeu. Cara, você perdeu uma diária inteira. O que você vai falar para o seu cliente? Olha, meu cartão corrompeu. Porque se você tiver vários cartões, que chega até 512, né? Vamos supor que você tenha 3 de 64, não chega a 512, vale ressaltar. Mas se você tiver 3 de 64, você vai particionando aquilo ali. Você, pelo menos, se tiver um problema em um cartão, você não vai perder a sua diária inteira. Você tem como remanejar, tem como pegar um take do outro, tem como fazer alguma saída. Não vai ficar 100% na mão, tá? E aí, se você, comprou 4 cartões de 64, os 4 corromperam,
aí você pode se benzer, procura um pastor, um pai de santo, uma coisa aí porque tem algum problema com você. Obviamente que eu tô brincando, gente, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira aqui pra você se atentar de fato, pra você não cometer esse erro. E eu tô te falando isso porque eu já cometi esse erro, eu já tive um cartão corrompido de um cliente, então assim, eu fiquei na mão e eu não quero que você que tá me assistindo passe pela mesma coisa que eu passei. Então, por isso que eu sempre gosto de enfatizar isso, de falar pra você ter ali um reserva, alguma coisa assim, pra você não ficar na mão. E o próximo item são alguns acessórios, não é um item só, mas são acessórios que também são importantes, são legais e que vão te ajudar na hora de você produzir o seu conteúdo para o seu cliente, ou seja, para você também. Eu gosto muito dos acessórios da Small Rig, mas ultimamente eu tenho usado bastante os acessórios da Falcon, porque eles têm um engate rápido que eu já utilizava há anos, só que o F38. Só que eles foram lá e fizeram outros modelos, como o F22, tem para várias coisas agora. E aí, por exemplo, eu tô com um monitor aqui que tá até aqui escondidinho, ó, você vai ver que tem um monitor aqui para eu me ver. Ele aqui embaixo tá com o F22, então esse engate que fica ali no meu monitor me facilita muito, porque no caso eu estou falando de um monitor, mas pode ser para qualquer coisa. Pode ser um LED, pode ser um microfone, pode ser um top handle. Eu tenho aqui na minha mão um top handle também, que ele também é de engate rápido. E quando eu falo isso de engate rápido, é porque te facilita muito. Tu tá às vezes ali fazendo uma gravação, e aí às vezes você não precisa ali do top handle, você quer só a sua câmera na mão para fazer algo mais rápido, você vai ter que pegar a sua chavinha, ficar fazendo isso, e com o engate rápido é muito mais simples. Tu simplesmente tira ali do engate rápido do seu cage, dependendo da sua câmera, ou se a sua câmera já for compatível com o cage, com o engate rápido, já que já vem embutido, sem precisar do engate rápido para prender, o cage já é um engate rápido, cara, é muito mais fácil, é muito mais rápido e auxilia muito na sua agilidade. É uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, que eu vou deixar aqui na descrição também, agilidade, otimização para você conseguir produzir mais em menos tempo. Porque eu tô com top handle, até mesmo na minha câmera, se eu quero botar o meu monitor que tá com engate rápido ali, eu simplesmente chego e pronto, tá preso, sabe? Aqui eu consigo botar um acessório aqui em cima e aí ele fica aqui, ó, deixa eu abrir certinho, ó, eu consigo botar na posição que eu quiser, de lado, pra cá, da forma como eu quiser. Ai, cansei, não quero mais utilizar dessa forma, eu simplesmente chego, aperto um botão e tá pronto, eu tenho dois acessórios separados, então isso otimiza muito tempo. E aí a gente entra no último, ou no caso, os últimos acessórios, mas não menos importantes, até são os mais importantes. Eu falo muito sobre gravação em log, porque eu gosto muito de gravar em log. A minha imagem da câmera, ela sai exatamente dessa forma, e depois eu utilizo ali os meus LUT para poder facilitar o meu color e agilizar mais uma vez a minha produção. Só que eu gosto muito de trabalhar em log. Só que o log tem vários vídeos aqui no canal. Eu tenho também no meu curso de Sony ZV-10 algumas aulas em log. E aí o log, ele joga o ISO um pouco mais alto por conta da latitude, da informação que ele precisa pegar. Eu gosto sempre de falar de uma forma simples. Ele precisa ter informação nos pontos médios, claros e escuros. Então ele precisa jogar o seu ISO um pouco mais alto. Consequentemente, se você estiver em um ambiente externo, você obrigatoriamente precisa de um filtro ND. E eu vou falar de um acessório que eu conheci há não muito tempo, tá? Eu não tô há muitos meses utilizando ele, mas que eu gostei bastante, porque ele, na minha cabeça, é revolucionário. E ele tá até na minha mão aqui, que seria o Revel Ring da HNY. Por que que é revolucionário? Você tá vendo aqui na minha mão um anel, né? É só um negócio aqui. Eu geralmente indicava para você comprar um filtro ND e comprar aqueles anéis adaptadores. Só que o que acontece? Quando você utiliza uma lente menor, muito menor do que um filtro, por exemplo, a 11mm, que tem vídeo aqui no canal, quando eu vou botar um filtro de 72, fica um cone para frente e acaba ficando com uma vinheta. E isso não é interessante na sua imagem. Então, isso daqui, ela literalmente vai pegar de um para outro. Ué, Rodrigo, mas só isso? Não. Isso daqui, simplesmente, você vai adaptar para a lente que você tem. Então você consegue mexer. Eu falo que isso de fato é revolucionário na minha visão, porque, cara, eu tenho aqui uma lente, como você pode ver, 58, confirmar 58mm. E essa daqui é a 16mm, tá? E aí, você vê que se eu fosse botar um filtro grande nela, ou ele iria ficar muito pra frente, ou ele simplesmente não iria dar. E com esse anel aqui, ele dá. Eu simplesmente faço isso aqui, boto no menor, com uma mão, tá vendo? Ó, com uma mão, chego na frente e solto. E pronto, ele tá preso, ó. Tá preso aqui. E aí eu consigo colocar o filtro ND. Nesse caso, como eu tô com uma lente 1.8, é ideal eu ter um filtro ND mais forte. Então eu tenho aqui um filtro ND, também da HNY, que ele é
3 a 1000. Então ele vai do ND3 ao ND1000, então ele tem 7 stops ali pra gente trabalhar. E ele também é imã. Cara, tudo que eu falo aqui é pra você otimizar a sua gravação. Então ele é imã, eu simplesmente chego aqui, ó, e prendo. E aí, ó, você pode ver aqui, não cai também, ó. Aqueles testes que eu gosto de fazer por aqui, e aí você vai ter a sua gravação. Fica um bagulho grande? Fica um bagulho grande, mas fica bem certinho aqui. E aí você só tira a tampinha, sabe? Tira uma tampinha que eu achei muito legal, tá? Isso aqui, diga-se de passagem, eu não tô sendo pago pela H1Y para poder produzir esse conteúdo, eu só recebi para testar o produto e poder falar aqui para você. E aí tem um velcro. Velcro não, tem um veludinho aqui, ó, que aí protege a tampa também magnética. Cara, filtro magnético, depois que eu conheci, é uma outra parada que mudou a minha vida. Então eu tenho aqui o meu filtro, que aí eu consigo mexer. E no caso, esse filtro aqui, ele é um filtro ND e um filtro polarizador ao mesmo tempo. Então eu consigo fazer várias coisas com esse mesmo filtro, com a lente. Como eu falei, fica um bagulho aqui grande e tal, mas, cara, vai te facilitar muito mais. Vale ressaltar que todos os links eu vou deixar na descrição, mas se faltou algum item, se tem algum item que hoje você utiliza nas suas gravações que eu não citei, eu te mostrei apenas os itens que eu utilizo e que pra mim fazem a diferença aqui nas minhas produções. Agora, se tem algum item que você utiliza hoje que eu não citei, é interessante eu saber, porque assim como eu vou conhecer ali, ver o que você está utilizando, outras pessoas podem se interessar também. Então você pode falar aqui nos comentários um item que eu não falei que você utiliza em toda a produção e que é essencial para você. E se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho e me seguir lá no Instagram para você não ficar de fora de nada. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou!